Olá, seja bem-vindo. Eu sou Guilherme Strock, do site Infolei, site que visa a atualização do profissional do direito e informações para o concurseiro através da análise de informativos de jurisprudência dos tribunais superiores. Hoje nós vamos analisar uma decisão divulgada no informativo de jurisprudência 672 do STJ do recurso especial 1.735.712, que trata de revenge porn e a responsabilidade do provedor de conteúdo. Esse tema analisou uma questão muito delicada, que é a exposição pornográfica não consentida em uma situação em que o rosto da vítima não aparecia, e discutiu-se também eventuais conteúdos retratados nessas fotografias. E ela traz essa análise baseado numa perspectiva de lesão aos direitos da personalidade, tendo também com o Marco Civil como parâmetro o Marco Civil da internet. Então, para a gente começar a entender o caso, pegando a nossa personagem Joana, ela foi avisada por um conhecido que a teria identificado em uma foto e um perfil no Facebook. A foto era de uma mulher de cabelos compridos, de costas para a câmera e usando uma lingerie. E ela reconheceu-se nessa foto e passou a solicitar a exclusão por meio das ferramentas do Facebook por inúmeras vezes, sem que a plataforma excluísse a foto que lhe era constrangedora. E ela ajuizou uma ação visando a exclusão da foto e dos comentários que começaram a surgir, que eram ofensivos à sua honra, que existiam ali naquela foto. O Facebook ele foi então citado e excluiu a imagem. O processo ele se desenvolveu de forma regular, então ele foi julgado parcialmente procedente, confirmando a exclusão da fotografia e condenando a rede social ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000. Ambas as partes recorreram, e o Facebook solicitando a reforma da sentença e Joana solicitando que fosse aumentado o valor da condenação, indicando que, em realidade, o que pretendia era a exclusão de um álbum com fotos íntimas da autora, realizadas por um ex-namorado. O TJ de São Paulo ele acatou o pedido do Facebook e isentou de qualquer responsabilidade, entendendo que qualquer atuação prévia seria tido como censura. E ele entendeu ainda ser em tese conhecido o autor dos retratos e da sua divulgação, que seria o ex-namorado da Joana. E ela deveria ter buscado desse a reparação do dano moral e não do Facebook. Iniciando a análise do recurso especial, a gente tem a possibilidade de aplicação ou não do Marco Civil da internet. A ministra Nancy Andrighi, ela começa a análise pela possibilidade de aplicação ou não do Marco Civil da internet, pois o recurso especial ele teve, entre outras alegações, a violação do artigo 19 e 21 dessa lei. Nesse ponto, é preciso notar que a divulgação das fotos foi anterior à entrada em vigor do Marco Civil da internet. Sendo assim, a relatora, ela apoiada nas demais decisões do STJ, negou a aplicação dos dispositivos a fatos anteriores à sua vigência. Nesse sentido, como não havia lei válida à época, entendeu que o Marco Civil da internet ele não seria aplicável ao caso. E aí a gente começa a entrar na discussão de quando o provedor de conteúdo ele é responsabilizado pela publicação de conteúdo proveniente de terceiros. O STJ entendeu, então, que o primeiro fato a se ter em mente para diferenciar a aplicação ou não do Marco Civil da internet e a forma pela qual será responsabilizado é a data da ocorrência dos fatos. Se os fatos forem anteriores ao Marco Civil da internet, nesse caso, ele não será aplicável. Para essas situações, deve ser aplicada a jurisprudência do STJ, como ressaltado no voto vista do ministro Vilas Boas Cueva, apresentado com o paradigma dos recursos especiais 1.591.179 do Ceará e 1.694.405 do Rio de Janeiro, que ele sintetizou na seguinte frase: a jurisprudência ela reconhecia que bastava que se comprovasse a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo pelo provedor, sem a sua remoção em tempo razoável, para que este se tornasse corresponsável pela reparação dos prejuízos suportados pelo ofendido. O voto da relatora, por outro lado, ele traz destaque da ementa do recurso especial 1.642.997 proveniente do Rio de Janeiro, do qual a gente teria que notificado do conteúdo impróprio, a responsabilidade dele então era solidária. Em síntese, se por algum meio a pessoa lesada deu conhecimento ao provedor de serviços e esse permaneceu inerte, sem a remoção em tempo razoável, o dano moral ele era in re ipsa, ou seja, decorreria da simples conduta faltosa do provedor de conteúdo. Em relação aos fatos posteriores ao Marco Civil da internet, a gente tem que fazer uma análise de que essa é uma legislação criada colaborativamente. Houve uma ampla oitiva da sociedade, em que usuários, fornecedores de serviços de conexão e os provedores de conteúdo todos puderam participar da elaboração da lei, enviando sugestões, inclusive, à redação dessa lei.
O texto ele contempla diversas demandas da sociedade de forma ampla, realizando a compatibilização dessas demandas. E uma das compatibilizações realizadas foi justamente em relação à remoção de conteúdo. Se por um lado o usuário de uma plataforma, ou eventualmente um cidadão que nem seja usuário do Facebook, por exemplo, ele tem direito à remoção de conteúdo que lhe seja ofensivo, que não represente os seus interesses. Por outro lado, os provedores de conteúdo ou de conexão, eles não podem utilizar qualquer tipo de filtro para impedir a publicação de conteúdo, sob pena de tolher a liberdade de expressão. Como ressaltado pela relatora, citando o entendimento do recurso especial 1.642.997, não faz parte da prestação de serviço de provedores de conteúdo, como as redes sociais, qualquer tipo de filtragem de conteúdo publicado pelos usuários. Da ementa desse recurso especial, a gente tem que a verificação do conteúdo das imagens postadas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de compartilhamento de vídeos, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do artigo 14 do CDC, a aplicação que não exerce esse controle. Com isso, o Marco Civil da Internet ele prevê duas formas para a retirada, para a responsabilização do provedor de conteúdo, para que ele seja notificado da retirada e faça efetivamente essa retirada. Então, a primeira delas está prevista no artigo 19 e ele depende de ordem judicial para que seja retirado. Então, artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura prévia, o provedor de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiros, se após ordem judicial específica não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Parágrafo 1º. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Esse foi um ponto muito discutido porque muitas vezes se pede a derrubada, a retirada do ar de diversos sites que contenham informações negativas em relação ao autor. Esse parágrafo primeiro ele visa combater essa inespecificidade da ordem, sendo necessário apontar inclusive a URL específica, o endereço da foto, da página em que se encontra a informação que a gente quer ver retirada. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto nesse artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos dependem de previsão legal específica que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 3º. As causas que versem sobre o ressarcimento por danos decorrentes de conteúdo disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos da personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. O juiz, inclusive no procedimento previsto no parágrafo 3º, poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Então, da leitura desse artigo, a gente tem os requisitos para a retirada do conteúdo e responsabilização do provedor. E eles são uma ordem judicial, fundamentada e clara a identificação do conteúdo retirado. Se não for cumprida a ordem, o provedor ele passa a ser responsável diretamente pelos danos causados. Agora, em relação à retirada de conteúdo que viola a intimidade da vítima, a gente tem a previsão do artigo 21 do Marco Civil da Internet. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento da notificação pelo participante,
ou seu representante legal deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos de seu serviço, a indisponibilização desses conteúdos. Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para a apresentação do pedido. O artigo 21 ele traz algo, de certa maneira, interessante, que é uma situação que a gente já viveu no Brasil. É a previsão de que os atos sexuais podem demandar o pedido de retirada sem ordem judicial, eles devem ser de caráter privado. Lembrando que a gente já teve no Brasil o caso Cicarelli, não necessita de maiores comentários em relação à questão do ato sexual privado. E a lei, nesse ponto, ela refere a material que reproduza cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. A discussão ela passou a ser, então, o que seriam essas cenas de nudez e o que seria o ato sexual. E nesses casos haverá responsabilidade subsidiária do provedor de conteúdo a partir do momento em que ele recebe a notificação da parte que teve a intimidade violada. Por primeiro, o que é pornografia? E por que essa questão é trazida nesse recurso especial? Um dos argumentos acolhidos pelo TJ São Paulo para afastar a responsabilidade do Facebook pela divulgação do material abordou o conteúdo das fotos e a impossibilidade de identificação da Joana, pois ela não aparecia diretamente, o rosto dela não aparecia nas fotos. O acórdão ele ficou dessa maneira: sendo parcialmente retirado o conteúdo de imagens de nus por contrariar a política da plataforma, com a manutenção das imagens de biquíni e que não identificam de forma clara a postulante. Parte da discussão do recurso especial ela está ligada ao conceito de pornografia. Isso porque a Joana ela não estava em cenas de sexo explícito, não era uma cena de conjunção carnal. Bem como, em algumas fotos, ela estaria usando um biquíni ou uma lingerie. E a ministra relatora Nancy Andrighi, ela traz uma passagem, a definição de Michael Rea, do que seria pornografia. Então, ele define como a venda de sexo para lucro, uma arte ruim, a representação de homens e mulheres como objetos sexuais, obscenidade, forma de contribuição para a opressão, em especial das mulheres, e material produzido com a intenção de provocar excitação ou que resulte nesse efeito. No caso em análise, ganha especial relevo essa parte de forma de contribuição para a opressão, principalmente para as mulheres. A ministra Nancy Andrighi ela ressalta que as fotos foram realizadas em uma situação íntima e retrata uma situação que demanda a confiança em um parceiro. E nesse sentido, é irrelevante se a foto mostra ou não o rosto da pessoa fotografada ou as vestimentas que ela esteja usando. Destaca uma passagem do recurso especial que, ao contrário da interpretação conferida pelo Tribunal de Origem, o artigo 21 do Marco Civil da Internet ele não abarca somente a nudez total e completa da vítima. Tampouco os atos sexuais devem ser interpretados como somente aqueles que envolvam conjunção carnal. Isso porque o combate à exposição pornográfica não consentida, que é a finalidade deste dispositivo legal, pode envolver situações distintas e não tão óbvias, mas que, geral e igualmente, trazem danos à personalidade da vítima. E do destaque do informativo nós temos: na exposição pornográfica não consentida, o fato de o rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. E a ementa do RESP ela ficou relatada da seguinte forma: ação ajuizada em 17/7/2014, recurso especial interposto em 19/4/2017 e atribuído a este gabinete em 7/3/2018. O propósito recursal consiste em determinar os limites da responsabilidade de provedores de aplicação de busca na internet com relação à divulgação não consentida de material íntimo, divulgado antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet. A regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo, ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes. 1. Para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser observada a jurisprudência desta Corte. 2. Após a entrada em vigor da Lei 12.965 de 2014, devem ser observadas suas disposições nos artigos 19 e 21 precedentes. A exposição pornográfica não consentida, do qual a pornografia de vingança é uma espécie, constitui uma grave lesão aos direitos de personalidade da pessoa exposta indevidamente, além de configurar uma grave forma de violência de gênero que deve ser combatida de forma contundente pelos meios jurídicos disponíveis.
Não há como descaracterizar um material pornográfico apenas pela ausência de nudez total. Na hipótese, a recorrente encontra-se sumariamente vestida em posições de forte apelo sexual. O fato de o rosto da vítima não estar evidenciado nas fotos de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais na hipótese. Uma vez que a mulher, vítima da pornografia de vingança, sabe que sua intimidade foi indevidamente desrespeitada e, igualmente, sua exposição não autorizada lhe é humilhante e viola flagrantemente seus direitos de personalidade. O artigo 21 do Marco Civil da Internet não abarca somente a nudez total e completa da vítima. Tampouco os atos sexuais devem ser interpretados como somente aqueles que envolvam conjunção carnal. Isso porque o combate à exposição pornográfica não consentida, que é a finalidade deste dispositivo legal, pode envolver situações distintas e não tão óbvias, mas que, geral e igualmente, causam dano à personalidade da vítima. Bom, essa foi a análise do recurso especial 1.735.712 proveniente do Estado de São Paulo, que tratou da responsabilidade civil do provedor de conteúdo em razão da não retirada de conteúdo pornografia de vingança ou de revenge porn. Se as informações aqui trazidas foram úteis de alguma maneira para vocês, eu peço a gentileza de que clique no círculo central para que se inscreva no canal. Na tela haverão mais 2 vídeos para que você continue seus estudos. E lembrando que na descrição nós temos o link para o texto no site para que continue seus estudos e também do grupo do Telegram para discussão. Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.